Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Hoje temos a satisfação de receber o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Varran Agopian, que já foi reitor da Universidade de São Paulo e diretor da Escola Politécnica da USP. Ele é também membro fundador e atual presidente do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável e presidiu o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT. Parceiro histórico do CESP, em reconhecimento à sua contribuição à engenharia e ao desenvolvimento, Agopian já recebeu da entidade o Prêmio Personalidade da Tecnologia na categoria Valorização Profissional em 2008 e também foi agraciado com a Laurea Personalidade Profissional em Engenharia pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, a CNTU, em 2019. Ele é graduado em Engenharia Civil e mestre em Engenharia Urbana e de Edificações pela Poli-USP e PhD pelo King's College London. Em junho passado, recebeu o título de professor emérito da Universidade de São Paulo, tornando-se o primeiro engenheiro a conquistar essa distinção. Do alto dessa experiência e currículo admiráveis e das responsabilidades do seu cargo atual, o secretário conversa hoje conosco sobre as iniciativas da sua pasta e os desafios da engenharia, tecnologia e inovação em São Paulo e no país. Secretário, muitíssimo obrigada por estar conosco. Seja muito bem-vindo. Olá a todos e a todas. Eu agradeço esse convite, eu agradeço o sindicato, agradeço a Rita por essa oportunidade. É sempre muito bom conversar um pouquinho, discutir ideias com colegas da área e expor um pouquinho o que eu estou pensando, as preocupações do governo do Estado nesse setor de ciência, tecnologia e inovação. Muito bem, secretário. Então, vamos começar aí exatamente pela sua principal missão atual, né? Quais são os desafios que o senhor tem enfrentado e as iniciativas da secretaria para esse setor que é fundamental aí para o nosso desenvolvimento? Bem, antes de mais nada, acho que é bom frisar que a secretaria é uma secretaria meio atípica. Ela foi desmembrada pelo governador Tarcísio, porque ele quer dar uma importância, vamos dizer, uma visão melhor sobre ciência e tecnologia no nosso Estado e mostrar a importância de ciência e tecnologia para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do país. Então, o governador teve essa sensibilidade e, com esse desmembramento, temos uma secretaria nova, quer dizer, tem um secretário preocupado exclusivamente sobre esse assunto. Mas é uma secretaria atípica, porque as coligadas a essa secretaria são instituições muito, muito importantes, as 3 universidades estaduais paulistas, USP, Unesp e Unicamp, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAPESP, a instituição de fomento científico, eu diria, o mais estável do nosso país. Temos a maior universidade virtual do nosso país, a Univesp, que hoje está com quase 90 mil alunos. A partir de agosto, esse mês começou com quase 90 mil alunos. Temos o Centro Paula Souza, que é o maior centro de formação técnica e tecnológica do país também, com 220 mil alunos de escolas técnicas e quase 80, 90 mil alunos de escolas de faculdades de tecnologia. Temos mais 2 faculdades de medicina isoladas. Em suma, são instituições que são autônomas. E, particularmente, as 3 universidades e a FAPESP têm autonomia financeira e administrativa. Então, a grande tarefa da secretaria é buscar a sinergia. A secretaria não interfere nas ações de nenhuma dessas coligadas, mas busca a sinergia, contribui para a sinergia, discute, tentando interligar todas as ações. E, falando em Estado de São Paulo, nós investimos bastante em ciência, tecnologia e inovação e ensino superior.
praticamente 7% do orçamento do Estado vai para esta pasta. Então, isso é muito importante. São Paulo investe muito. E, cientificamente falando, São Paulo produz muito. Praticamente metade das publicações científicas são do Estado de São Paulo. Do nosso país, são do Estado de São Paulo. Agora, um ponto que eu faço questão de frisar é que não é somente em quantidade que nós estamos nos destacando. Pelo menos as publicações das 3 universidades estaduais paulistas têm um índice de impacto acima da média mundial. Portanto, nós produzimos em grande quantidade e com boa qualidade. Podemos, logicamente, continuar buscando a qualidade, é uma busca contínua. Porém, o governador Tarcísio levantou, e eu realmente concordo com ele, por isso que eu estou aqui, que nós não estamos ainda sabendo transformar todo esse conhecimento desenvolvido e aprimorado no Estado suficientemente em benefício para a sociedade. Não, lógico, São Paulo se destaca. Na área de centros de inovação, o Estado de São Paulo é uma das 100 melhores regiões do mundo, a única da América Latina, entre os 100 primeiros. Então, ela se destaca. A própria cidade de São Paulo é considerado um local adequado, um dos 30 melhores lugares adequados do mundo para startups. Então, nós nos destacamos, mas nós temos capacidade de aumentar muito mais essa parte de inovação. Então, o Estado de São Paulo está procurando essa sinergia das diversas coligadas e um encaminhamento maior na área de inovação. E, para isso, nós estamos fazendo o quê? Incentivando, aprimorando os diversos centros de inovação que nós temos no nosso estado. Dentro do Sistema Paulista já temos quase 80 associadas, para que tenhamos ambientes bons em todo o estado. E temos centros de inovação em todas as regiões administrativas do nosso estado. E, ao mesmo tempo, preocupados em como incentivar e dar suporte a essas iniciativas. Então, na área, enquanto a startup, a empresa está desenvolvendo conhecimento, pode ser uma empresa já grande, bem estabelecida, até multinacional, que tenha atividades no nosso estado. Através da FAPESP, nós financiamos a pesquisa. Inclusive, para startups, é a única linha de pesquisa da FAPESP que o dinheiro vai direto para a empresa, sem retorno. O dinheiro não é empréstimo, é realmente apoio. E quando a empresa não é uma startup, já é uma empresa maior, você pode ter acordos em que a FAPESP paga 50%, a empresa paga 50% da pesquisa, e a pesquisa, uma parte do risco da pesquisa, o Estado assume. Depois, quando a pesquisa está desenvolvida, as empresas já estabelecidas conseguem financiamento, essas coisas todas, diretamente aqui, FINEP, BNDES e tal. Mas nós temos problema com as startups. Então, desde novembro do ano passado, a agência Desenvolve São Paulo, que pertence à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é um banco de desenvolvimento, ela criou uma linha de financiamento especial para essas empresas inovadoras. Não é apenas juro baixo, Rita, isso é importante destacar. Juro baixo, sim, os juros são baixos, mas as exigências são menores. Você tem um fundo garantidor que permite que a gente tenha exigências aceitáveis, cabíveis, viáveis para essas empresas novas. E mais ainda, como nem todos têm
treinamento, conhecimento para lidar com recursos financeiros, um convênio com o Sebrae, a gente procura dar uma consultoria, uma orientação, porque a gente não quer que esse financiamento seja um problema daqui a um tempo, que ele seja, de fato, um apoio para que a empresa cresça, vire uma empresa muito forte. E, por fim, as startups que estão melhor estabelecidas, que têm competência, tal, nós estamos buscando a internacionalização, porque a gente quer que essas startups se tornem internacionalmente competitivas e continuem aqui no Brasil. Então, portanto, nós temos aqui no nosso estado centros de inovação, empresas inovadoras atuando fortemente. Nós atraímos centros de inovação do exterior, seja laboratórios, centros de desenvolvimento das empresas, sejam instituições que abrem filiais aqui, como o caso do Pasteur, CNRS e assim por diante, mas também levamos as startups para o exterior para isso. Logicamente, nesse caso, nós fazemos uma chamada, as startups se inscrevem, selecionamos 100, damos um treinamento, os que tiverem melhores aptidões, a gente escolhe 10 ou 20 para ir para 2 eventos internacionais. Este ano já foi um grupo de 10, com que teve um retorno muito fantástico no London Tech Week, foi em junho, foi uma coisa muito boa. Com o apoio da USP, nós conseguimos também mandar mais 10 startups para Paris, no Vivatech, também em junho. E em novembro, nós já selecionamos 10 startups que vão para o Web Summit, que vai ser em Lisboa, em novembro. Então, esse é o quadro resumido. Falei demais, mas acho que é um quadro, em resumo, o que está fazendo a Secretaria. Não falou de mais nada, deu um panorama muito interessante. Secretário, então, pelo que o senhor coloca aí, não há um problema de restrição orçamentária. O senhor disse que 7% do orçamento é investido nessa área. Isso dá, para a gente ter uma ideia, quanto é esse recurso, esse montante aí, em média, anualmente? 22, 23 bilhões de reais. Tá. Mas, desculpe, Rita, quando você fala em desenvolvimento, em pesquisa, os recursos sempre são necessários. Nós trabalhamos quando nós estamos falando em bilhões de reais, mesma coisa no exterior funciona com bilhões de euros, ou bilhões de libras, ou bilhões de dólares. Então, e por isso que é muito importante nós termos parcerias com as empresas. 7% do orçamento, eu não conheço nenhuma outra província, estado de nenhum país, nem mesmo Califórnia, que invista tanto, percentualmente tanto como São Paulo. Mas continua sendo ainda restrito, então precisamos de mais apoio, por isso nós fazemos parcerias. Então, quando a gente pega grandes empresas fazendo parceria com a FAPESP, normalmente eu falei que é 1 por 1, mas se o resultado for positivo, para cada um da FAPESP, às vezes a empresa coloca 5. Então, alguns desses grandes convênios com grandes empresas, nós conseguimos trazer mais recursos para termos mais pesquisa profunda. E pesquisa consome muito dinheiro. É certo, secretário, os recursos bem aplicados nunca são demais, né? E é realmente uma área que as coisas não estão dadas, é preciso experimentar, é preciso testar. Rita, esse é um ponto importante que você está levantando. Eu já falei isso, inclusive, em seminários com empresários, mesmo na Fiesp, eu já falei isso em certos eventos. Você não compra o conhecimento. Vou comprar uma patente. Não, você compra a versão N-1. Não é a última versão. Às vezes nem a penúltima, é a antepenúltima. Você tem que ter competência comprando a versão
Não vai começar do zero. Começando a penúltima versão, ou antepenúltima, ter a capacidade e a competência de analisar e ver se você consegue desenvolver, fazer alguma coisa diferente. Porque se nós ficarmos sempre usando patentes do exterior, o Brasil vai ser uma grande fornecedora de mão de obra barata, energia relativamente barata e, às vezes, terras baratas e etc, etc. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o Brasil seja um país em que nós sejamos competentes. Não vamos tentar abarcar o mundo, não é isso, mas competente no que nós fazemos e no que nós sabemos fazer, fazemos bem e conseguimos adicionar um valor muito grande para os nossos produtos. E, com isso, melhorar a qualidade de vida da população. Então, é fundamental. Nós não estou falando em questões estratégicas, quando você fala de energia nuclear, tal, aí não tem jeito. Ou você desenvolve aqui, ou você não desenvolve. Então, nós sabemos lidar com a energia nuclear porque nós investimos durante 30, 40 anos com o apoio da Marinha em desenvolvimento, a centrifugação desenvolvida no Brasil, tudo isso no Brasil. Mas estou falando em geral, qualquer coisa, um liquidificador, o que você vai ter aqui é uma versão N-1, uma versão penúltima versão para você fazer. Então, não, vamos aprender a fazer. Isso é real, isso funciona na vida real. O Brasil já faz isso em várias áreas e vamos ter que incentivar que o Brasil faça mais isso. E, com isso, valor agregado. Falando em inteligência artificial, desenvolver só, não vamos conseguir competir com China e Estados Unidos. Porém, em área específica, por exemplo, a área da agrícola, podemos ter aquela parcela de conhecimento, nós podemos ser os melhores aplicadores de inteligência artificial, imbatíveis. E isso nos dá destaque. E é verdade, quer dizer, nós somos grandes no agronegócio porque nós desenvolvemos no Brasil esse conhecimento. Nós sabemos produzir, nós sabemos ter capacidade de competir com qualquer país do mundo nesse setor. É um mérito de ciência, tecnologia e inovação desenvolvida no agronegócio. Com um papel fundamental da Embrapa aí, né, professor? Embrapa e as nossas escolas agrícolas. Eu fiquei muito satisfeito quando a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz foi considerada uma das 5 melhores do mundo e criaram uma rede. Essas 5 melhores universidades, tem uma na China, uma na Europa, uma aqui, a nossa da América Latina, o Exalc, e tem 2 nos Estados Unidos, e eles trabalham juntos. Fantástico. Fantástico. Secretário, a pergunta que fica é um pouco isso que o senhor já estava dizendo. Quer dizer, o Brasil não tem como ter um plano de agora nós vamos abarcar o mundo e teremos excelência em todas as áreas. O senhor citou o agronegócio, que é realmente uma potência, mas o Brasil ainda tem a dificuldade de ainda exportar muitas commodities, ainda não ter tanto valor agregado em certas coisas, mesmo no agronegócio, que é uma potência, que tem sido fundamental para garantir nossa balança comercial, inclusive, mesmo aí poderia ter avanços, e a gente tem tido esse déficit na balança comercial né, nós exportamos muitas commodities, e importamos muitos produtos industrializados em muitas áreas, né? Em muitas áreas. Na sua avaliação, quais são essas áreas, pensando nesse salto de desenvolvimento que o Brasil precisa dar, socioeconômico? Eu me lembro do senhor falando o seguinte: nós temos que gerar emprego, mas é emprego de pelo menos R$10 mil para mudar o padrão de renda
da população brasileira. Não adianta gerar emprego que mantém essa média aí de R$2.000, porque a gente não muda de vida. Que áreas, pensando que a gente teria que escolher, para onde que o Brasil deveria apontar, assim, na sua avaliação? Olha, Rita, você pegou um ponto fundamental. Priorização, definição de estratégias. Agora, desculpe, só para falar um pouquinho, um parênteses. Realmente, nós exportamos muito commodities, porém, commodities com grande tecnologia. E isso irrita nossos concorrentes, porque a gente consegue custos que os nossos concorrentes não têm. E são empregos daquele tipo, empregos nobres. Hoje o agricultor ele está num equipamento com ar-condicionado e um computador trabalhando, coletando, selecionando. Então, nós somos, em agronegócio, nós produzimos e somos imbatíveis porque nós temos a tecnologia. Essa tecnologia é muito sofisticada. Acho que nós, urbanos, a gente não consegue perceber. Tem detalhes de você economizar os fertilizantes, detalhes de utilizar os defensivos agrícolas, então, onde tem a cor verde, não sei que tonalidade, ele pinga o defensivo. Essas coisas que são muito sofisticadas e que tornam muito competitivo. Então, eu acho que na área agrícola nós podemos avançar na informatização, podemos avançar ainda mais. O Estado de São Paulo, através da FAPESP, e com apoio também da Embrapa, da Unicamp, estão desenvolvendo estudos importantíssimos da tecnologia de informação chegar ao pequeno produtor também. Mas eu diria a questão de transição energética. Nós somos atores importantes. Eu estou falando de transição energética de uma maneira mais ampla, por exemplo, produzir hidrogênio a partir de etanol é uma peculiaridade que o Brasil consegue. Se eu conseguir ter combustíveis alternativos, combustíveis mais sustentáveis disponíveis, nós podemos dominar uma parcela muito grande da produção. Você vai dizer, de novo, é commodity, mas é commodity com altíssima tecnologia. Nós temos também, na área da saúde, e é por isso que o Pasteur veio para cá, para São Paulo, nós temos doenças muito típicas nossas, que não é só no Brasil, abrange toda essa faixa do nosso planeta. E isso nós temos que debruçar e trabalhar. Nós é que vamos ter que fazer. A produção de fitoterápicos, a produção os métodos de conseguir detectar as doenças, essas coisas, tem muita coisa que nós podemos fazer, porque senão nós vamos ser vítimas ou vamos cair numa cilada de não termos recursos para poder oferecer à nossa população essas coisas. Alguns tipos de tratamentos que custam milhões de reais, se nós tivéssemos uma versão nossa, nós íamos diminuir isso de 10 vezes ou 100 vezes. Então, esse é um outro setor muito importante e, de novo, não é só o Brasil. Você pega uma faixa muito grande de população que tem na Terra com esses sistemas idênticos. Então, a parte de biotecnologia, nanobiotecnologia, é uma coisa enorme, riquíssima, importantíssima e que tem que ter também. Então, eu estou pegando, por exemplo, 3 exemplos que são muito importantes. E é isso, porque nós temos que, como brasileiros, definir prioridades. E quando eu digo definir prioridades, não pode ter 50 prioridades. Definir prioridades e investir nessas prioridades. A Alemanha definiu áreas de excelência que ela queria ter
e está financiando 10 instituições para desenvolver aquelas áreas. Quer dizer, a Alemanha está fazendo isso. Não é uma coisa, não é uma invenção aqui do Van, é realidade que se faz no exterior também. Quer dizer, não, o país é rico. Não, o país é rico. Continua investindo em pesquisa, em tudo, mas define áreas de excelência finitas e financia firmemente para ter resultados e tornar internacionalmente competitivos. É isso, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós aqui no estado de São Paulo estamos realmente atuando muito na área da transição energética, em energias alternativas, tem um esforço muito grande. A parte da saúde, investimos pesadamente, nós temos o Instituto Butantan, Instituto Agronômico, que entra faz uma interface saúde e agronomia. Nós temos grandes instituições atuando pesadamente, mas no Brasil tem também Fiocruz, Embrapa em todo o nosso estado, em todas as regiões também, que faz essa coligação. Eu acho que minha sugestão para os candidatos a presidente no ano que vem vai ser, por favor, definam prioridades. Não vai poder agradar todo mundo, mas vai conseguir dar um passo maior para o nosso país. Secretário, outra questão é sobre a mão de obra que, por natureza, está ligada a esse projeto todo, que é a engenharia, né? São os engenheiros. Há uma preocupação, hoje, uma discussão sobre o Brasil precisar de mais e melhores engenheiros. Isso é histórico, tem uma evasão nos cursos de engenharia muito grande e atualmente, nos últimos anos, uma procura menor pelos cursos de engenharia. Acho que, inclusive, na Poli vem diminuindo a procura pelos cursos de engenharia. Além disso, nós temos esses centros de excelência que o senhor mencionou, que são as universidades paulistas ligadas à sua secretaria e algumas instituições federais e até algumas instituições privadas, mas tem uma quantidade enorme de instituições de ensino que não estão nesse grupo de excelência. E a gente, analisando o censo da educação superior, o último disponível, que é o de 2023 ainda, que o 2024 ainda não saiu, se pegar o graduado típico da engenharia, é o garoto que fez engenharia civil, que ainda é a mais popular entre as modalidades todas, numa faculdade particular, num curso noturno. Então, esse é o engenheiro típico que se forma todos os anos. Como que o senhor está vendo aí os desafios nesse campo do ensino da engenharia e como que a gente forma mais e melhores engenheiros? Rita, eu acho que o maior problema que nós temos hoje no nosso país, e isso tem que ficar claro, não apenas em retórica política, é a educação. Eu digo educação porque no século XXI, nós não admitimos mais pessoas analfabetas funcionais. E 1/3 dos profissionais brasileiros são analfabetos funcionais, inclusive com o ensino médio completo. Isso é muito preocupante. E quando a gente fala de educação, nós não podemos esquecer que a educação não é só o conhecimento adquirido, é todo o raciocínio que a criança desenvolve para compreender as coisas. Então, eu peço desculpas aos meus amigos da área da educação, mas os jovens precisam, sim, aprender lógica matemática. Precisam, sim, aprender e compreender os teoremas e o raciocínio para resolver os teoremas. Precisam, sim, aprender gramática, a lógica de se montar porque a língua é muito rica. Então, aprender uma gramática, seja de português ou seja de uma outra língua, é fundamental para o raciocínio nosso ser montado.
não é bitola, é aprender a lógica. E não é vergonhoso falar, puxa, eu estou falando errado, deixa eu consertar. E são coisas básicas que nós perdemos. Então, os nossos jovens que chegam à universidade, mesmo nas universidades boas, que passam por um vestibular, você citou, lá na Poli, nós chegamos a ter, às vezes, em certas áreas, 30, 40 candidatos por vaga. Hoje, 7, 8, 10 já está sendo considerado bom. Quer dizer, mesmo a pessoa passando por esse vestibular, você nota que o jovem ou a jovem não consegue, não está preparado para aprender. Isso é o ensino básico, é o Fundamental 1, é o Fundamental 2 e é o ensino médio. Isso tem que ser a verdade. Então, sim, diminuiu o número de candidatos para a engenharia. Por quê? Porque o jovem começa a fazer engenharia, percebe que os conhecimentos de física e de matemática são tão primários que ele não vai conseguir jamais aprender cálculo, geometria e alguma outra coisa. Você vai falar, mas isso é importante para a engenharia? Vou ser honesto, eu nunca, na minha vida profissional, eu tive que calcular uma integral dupla profissionalmente. Porém, o raciocínio de entender, e esse raciocínio é o que nós aplicamos na nossa profissão. Eu já falei, inclusive fui mal interpretado por alguns colegas, engenharia não é ciência exata, mas nós utilizamos a ciência exata de uma forma muito intensa para podermos trabalhar. E uma coisa que o saudoso Olavo Setúbal me falou uma vez, que engenheiro é o único profissional que sabe tomar decisões na incerteza, avaliando o risco dessa incerteza. Isso não existe uma disciplina na faculdade de engenharia falando avaliação da incerteza. Todo o curso você acaba fazendo e assumindo riscos, porque a natureza é muito complexa. Então, desde fazer um liquidificador até construir uma barragem, você assume riscos e esses riscos você calcula, você tem a capacidade de calcular esses riscos e avaliar se esses riscos podem ser assumidos ou não. Então, esse profissional, para isso, tem que saber, tem que ter um raciocínio matemático, um raciocínio lógico bem estabelecido. Eu acho que os nossos políticos perceberam isso, sabem disso, têm cuidados com isso, mas só que isso é uma coisa de longo prazo. E isso tem que ser uma perseguição contínua. Não estou nem discutindo os métodos adotados. Não sei se é bom fazer prova, não fazer prova. Eu gostaria que não fossem feitas as provas, o aluno demonstrasse seu conhecimento e se não conseguisse, ficasse mais 15 dias estudando. Eu sou favorável a incentivar o aluno a estudar do que exigir conhecimento em provas. Mas ele tem que saber. Ele tem que saber. Ele tem que sair do Fundamental 2 com conhecimento suficiente para isso, para poder enfrentar. E no século XXI, isso é assim. Particularmente dos engenheiros, ficou muito mais complicado. Eu sou da geração que engenheiro não falava, não discutia, e fazia somente memorial de cálculo. Você entregava o projeto, memorial de cálculo. Entregava a obra, o memorial descritivo. Só. Hoje, não. Hoje, o engenheiro tem que discutir, tem que defender a sua ideia, tem que apresentar a sua ideia de uma maneira clara para outros profissionais, tem que trabalhar num ambiente multidisciplinar mesmo. Quer dizer, não dá para desenvolver submarino nuclear sem psicólogos. Porque eles vão nos dizer como a gente consegue botar 30, 40 pessoas juntas num ambiente
bem pequeno durante 6 meses, sem subir. Então, essas coisas todas. Então, é multidisciplinar. Você convive com essas pessoas, você tem que ter esse relacionamento. Então, hoje, no século XXI, o engenheiro é uma profissão mais complicada do que no fim do século XX. Então, esse profissional vai ter que ser preparado, mas para isso tem que ter pessoas jovens que já vêm na faculdade com o básico necessário. Com o básico, com raciocínio lógico, não é decorar. Eu soltei um tiro, a bala subiu, aí vai cair. Não é isso. Eu quero que ele entenda que a bala, que o canhão lá soltou a bala diminui a velocidade. Por que diminui a velocidade? Por que fez a velocidade zero? Essas coisas ele tem que entender. Então, eu estou dizendo que mudou e nós não estamos conseguindo, como país, enfrentar essa realidade. Eu estou dizendo como país porque eu vejo, mesmo na América Latina, experiência de sucesso. Experiência de sucesso. Então, sim, é possível. Não precisa ser um país rico para poder oferecer um ensino fundamental bom. Você pode oferecer ensino fundamental bom num país que tem situações econômicas não muito boas. Só que para isso você precisa de condições, metodologias bem desenvolvidas e bem discutidas. Nós moramos num país continental, então tenho certeza que a metodologia que se aplica em Porto Alegre não deve ser a mesma que de Belém do Pará. Nós temos que aceitar isso. E temos que entender que precisamos cada vez mais de profissionais. Isso na engenharia e nas outras profissões também. E na engenharia nós estamos sentindo isso na pele porque, de fato, não é que o aluno tem medo de matemática, ele não entende o que é matemática. Então, ele acha uma coisa absurda conseguir trabalhar com geometria, por exemplo, que os gregos utilizavam para fazer as construções delas há quase 3 milênios atrás. Então, vão ter que lutar muito. Eu imagino, eu torço para que os nossos mandatários tenham isso bem claro. E outra coisa, tem que prestigiar o professor. Não estou dizendo pagar salários altíssimos, mas o professor tem que ser a pessoa mais prestigiada, respeitada. Então, tem que ter salários dignos para ele poder, ou ela poder, ter uma vida confortável para poder ensinar. Isso também é fundamental. Até porque um elemento-chave aí nessa questão é ter professores preparados para dar essa formação, né? Porque também é um círculo vicioso. Tem muitos professores em sala de aula sem condições de ensinar matemática, sem condições de ensinar física. Rita, eu digo mais. A formação de professores tem que levar em conta pedagogia. Pedagogia tem que ser o cerne, não é política de educação, não é administração de educação, é pedagogia. E professor tem que saber alfabetizar. Se há 30, 40 anos atrás, nas escolas públicas, a criança era alfabetizada em 6 meses, ou no máximo em 1 ano, sem recursos, além de um quadro negro e giz branco, porque nós formávamos professores que sabiam alfabetizar, tinham didática de motivar os alunos. Então, o professor é o elemento fundamental. E falando em grandes professores e nomes da educação, o senhor recebeu recentemente o título de professor emérito da Universidade de São Paulo, que é uma distinção importante, e se tornou o primeiro engenheiro a receber esse título na instituição. Qual que é o significado disso para o senhor e também para a engenharia no contexto acadêmico? Bem, para mim, eu diria que a realização do sonho de todos os professores da USP
é o sonho máximo, porque eu fui, acho que, 22º professor emérito dos 90 anos da USP. Então, é realmente uma distinção. E eu digo que eu estou muito lisonjeado, até hoje eu estou muito emocionado com isso. É uma generosidade muito grande dos meus amigos, e eu acredito que, eu falei isso no meu discurso, essa homenagem é uma homenagem à minha geração de professores da Universidade de São Paulo, que participamos ativamente de uma mudança radical da instituição, é uma mudança em que a Universidade de São Paulo se estabilizou e se consolidou como uma universidade de pesquisa que depois se tornou multidisciplinar e internacional. Hoje, a universidade é uma instituição internacionalmente conhecida, é uma instituição internacionalmente respeitada, e agora essa nova avaliação em que a USP é a melhor universidade ibero-americana, lembrando que as 10 melhores universidades ibero-americanas tem a USP em primeiro lugar, e as outras 9 são da Península Ibérica, não só na América Latina. Realmente, para mim, eu estou assim, muito surpreso, e eu tenho certeza que tinham antecessores meus, engenheiros, que mereciam essa distinção e não receberam, e acredito que isso é porque não se compreendia bem a engenharia nas universidades, e particularmente na Universidade de São Paulo. Eu acho que isso... vamos dizer, então, a engenharia hoje, com essa minha nomeação, é aceita no meio acadêmico como uma das áreas básicas de conhecimento. Eu falo isso porque na torre que tem na Praça Central do campus principal da USP, não aparece, são várias profissões, e não aparece a engenharia. Então, é uma consagração. Mas eu realmente, para qualquer professor, a consagração, é uma satisfação muito grande. Os meus colegas da congregação da Politécnica que me indicaram foram muito generosos, e o Conselho Universitário foi muito generoso, aceitando o meu nome e me otorgando esse título. Merecidíssimo, né, professor? Tem certamente muita gente boa, mas merecidíssimo. Nos sindicatos engenheiros, o senhor fique sabendo que comemoramos aqui como se fosse nosso, pelo prestígio que o senhor tem aqui, por ser considerado um amigo da casa de tantos anos. Obrigado. Secretário, encerrando aqui, diante desses desafios todos, das dificuldades, e dessa sua experiência como professor e como engenheiro, qual o seu conselho para o jovem que quer trilhar aí o caminho da engenharia? O que ele deve fazer? Eu sou suspeito para falar isso, porque eu acredito que a profissão de engenheiro é uma profissão muito privilegiada. Nós, pela nossa formação, aliás, de novo, vou repetir o que o Olavo Setúbal me falou. Quer dizer, falou que engenheiro é a única profissão que sabe tomar decisões na incerteza, avaliando essa incerteza e os riscos. Sabemos muito bem em matemática para podermos tomar essas decisões, e, normalmente, quem é formado pelas melhores escolas de engenharia no mundo todo é uma pessoa que trabalha muito, que estuda, que se esforça muito, porque as escolas de engenharia são muito demandantes. Em outras profissões, às vezes, você entrou, o difícil é o vestibular. Nas escolas de engenharia, o difícil não é o vestibular, o difícil é se formar. Desculpe, não quero justificar a evasão. A evasão não tem nada a ver com isso. Então, essa formação nos dá muita flexibilidade. Então, os engenheiros, engenharia poderia ser considerada aquilo que, no fim do século passado, no começo desse século, começaram a falar em carreira inteligente, que você, profissional, acaba dosando a sua carreira. Então, você pode mudar e redefinir sua carreira conforme a sua vontade, e a sua progressão também é conforme a sua vontade.
Eu vejo isso, inclusive, na geração dos meus alunos, ex-alunos, que muitos começaram com uma linha de trabalho, depois modificaram, e alguns até mudaram de área total. Então, engenharia tem esse privilégio. E eu volto a insistir, permite que você consiga adequar a sua carreira profissional às suas ambições, às suas perspectivas ou aos seus desejos. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Então, eu recomendo, mesmo que você não goste de matemática, mas se você estudar matemática, você vai gostar, porque é uma ciência abstrata, porém muito, muito interessante, feita pelo homem, desenvolvida pelo homem. Faça engenharia e depois, profissionalmente, você vai se vendo o que é melhor para você. E digo que a profissão de engenheiro também é muito... Engenharia pura mesmo, também é muito enriquecedora, porque é uma profissão de desenvolvimento. Então, você se sente realizado porque o resultado do seu trabalho é um desenvolvimento de alguma coisa. Então, você se sente realizado. Então, uma profissão que te dá uma formação muito ampla e a profissão em si é muito empolgante, muito motivante. Em todos os países desenvolvidos, a engenharia é a profissão que tem mais vagas nas universidades. Isso é importante. Sim, inclusive o número de engenheiros por milhares de habitantes é muito maior do que o nosso aqui, por isso que precisa ampliar esse contingente aí desses profissionais tão importantes. Secretário, mais uma vez, parabéns pelo merecidíssimo título que o senhor recebeu e muito obrigada por essa conversa muito bacana, falando aí do seu trabalho e essas reflexões importantes sobre a engenharia e o nosso desenvolvimento. Eu que agradeço, Rita, muito obrigado. Obrigado pela sua oportunidade. Volto a agradecer ao sindicato, à diretoria do sindicato, por essa deferência e espero que eu tenha conseguido motivar pelo menos alguns jovens a fazer a engenharia, continuar fazendo engenharia. Obrigado. Com certeza. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique sempre ligado no canal do CESP para conteúdos fundamentais como esta conversa com o secretário Varran Agopian, um craque da engenharia. Até a próxima.